Conceitos sobre paixão e namoro. Paixão. Uma primeira abordagem pertinente é a análise da dedução que se pode fazer, principalmente com base em preconceitos culturais, de que a paixão seria um elemento negativo na vivência humana e por isso deveríamos combatê-la tenazmente e sufocá-la. Nos meios religiosos, esse é, de modo geral, o teor dos discursos sobre o assunto, porque prevalece, nesse contexto, uma ideia negativa acerca do corpo físico, fonte perene de pecados. Não precisamos mortificar nosso corpo físico na tentativa de eliminar os impulsos que nascem das paixões. Se conseguíssemos suprimir as paixões, na melhor das hipóteses estaríamos desperdiçando preciosa cota de energia que pode ser aplicada de maneira mais adequada. A grande questão, contudo, é que, com tais procedimentos, não conseguimos eliminá-las. Apenas as reprimimos e deslocamos para o inconsciente, de onde passam a exercer influência disfarçada sobre nosso psiquismo, ocasionando desequilíbrios e neuroses. Com esses novos conceitos, percebemos que os prejuízos que as paixões podem gerar ao desenvolvimento da interação afetiva entre as pessoas decorrem da carência de educação do sentimento. Como estamos em um nível evolutivo em que a matéria ainda tem grande influência sobre o espírito, deixamos-nos controlar pelas paixões e tornamos-nos criaturas impulsivas, inconsequentes, ciumentas e possessivas, ao invés de nos adestrarmos para a administração de tão poderosas fontes de energias anímicas. Não podemos aprender a nos apaixonar. Isso nascemos sabendo, mas é preciso aprender a se deixar apaixonar. Concepção ampliada de namoro. Roberto Freire e Fausto Brito, no livro Utopia e Paixão, capítulo 10, mostram que a pessoa que namora quer se relacionar dinâmica e, através do diálogo, com as outras pessoas e coisas, não aprisioná-las, imobilizá-las, apossar-se delas. Percebemos em seu texto que eles utilizam o verbo namorar com uma conotação mais ampla, caracterizando o comportamento de quem está amorosamente no mundo, isto é, a pessoa capaz de se relacionar positivamente com os que a rodeiam, sejam homens, mulheres, crianças ou velhos, alguém que vive intensamente cada minuto, que aprecia com prazer uma obra de arte, que luta pelos seus ideais, que não se conforma com as amarras do dogmatismo e dos preconceitos. Seria, em suma, uma pessoa enamorada da vida. Nesse sentido, de fato, todos nós precisamos aprender a namorar. Na verdade, se conseguíssemos assimilar isso, seríamos verdadeiramente criaturas apaixonadas, no sentido positivo de apaixonar-se, e utilizaríamos o potencial energético poderoso da paixão para transformar o nosso mundo em algo muito melhor. Paixões. Perguntas 907 a 912. O princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? Não. A paixão está no excesso aliado à vontade.
visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um cavalo, que só tem utilidade quando é governado e que se torna perigoso quando passa a governar. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não mais conseguis dominá-la, resultando num prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outros. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, o homem cai nos excessos e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, já que repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. O homem pode encontrar nos espíritos assistência eficaz para superar suas paixões? Se pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porque essa é a missão deles. Não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem: quero, mas sua vontade está apenas nos lábios. Querem, mas ficam muito satisfeitos que assim não seja. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito nelas se compraz, em consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. Vencê-las, para ele, é um triunfo do espírito sobre a matéria. Qual o meio mais eficaz de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação.